Centro Universitário SESMAC, inovando em conhecimento e informação, não é isso, professora? Chegamos aqui agora com um momento fantástico, estruturando uma nova forma de comunicar, que é o podcast SESMAC, não é isso, professora? Olha que coisa linda realizando esse sonho, Vou me beliscar aqui para saber se é de verdade, viu? Virou realidade, tá vendo? Sonhe, realize, SESMAC. Então, olha só, esse aqui é um sonho desejado de muito tempo, que a gente quer trazer para você, sociedade, né? E trazer muitas informações, muitas entrevistas com informações de atualidades, conectar vocês à instituição SESMAC com vários temas aí, né? Que a gente vai abordar de interesse para o nosso público, dentro da academia, fora da academia. E esse é o grande debate, né? Na verdade, é a nova forma de comunicar. Cada vez mais estamos buscando uma forma de interagir com você que está aí na telinha. Esse é o grande detalhe da nossa instituição, que sempre inovou em educação. São 50 anos de instituição e o presente nós damos para você. E hoje nós estamos aqui com um tema bem interessante, não é isso, professora? Que tema, é? Eu acho que é um tema que foi falado bastante nesse último ano aí, né? Quantas pessoas imaginando que é algo tão recente, que a gente sabe que não é tão recente assim, que já existe há um tempão, mas que talvez o impacto dele está acontecendo de uma forma mais consistente, vamos dizer assim, na vida da gente, da sociedade, e aí tá embarcando essa polêmica. É bom? É ruim? Né? Vai tomar o espaço da sociedade? É perigoso? Não é? Vai tirar a criatividade das pessoas? Não vai? O que é o IA, né? Exatamente. A nossa temática hoje é inteligência artificial. Uma nova proposta com uma nova dinâmica. E para esse momento de hoje, trazemos duas pessoas especialistas no assunto. Professor e que homenagem para eles dois, saber que estão iniciando o primeiro episódio da série Fala aí, SESMAC. Olha que honra. Exatamente. E aí nós temos que... Histórico. Na verdade, falar um pouquinho, né, sobre inteligência artificial. Duas pessoas que são referências na nossa instituição. E o nosso formato sempre é trazer um professor e um egresso, aquele que já fez história no SESMAC. Ou um não é aluno isso? também, né, que esteja Isso. em curso da instituição. Exatamente. Então, vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho para o nosso pessoal que está aí nos ouvindo e nos vendo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Vai depender de que horário você vai estar vendo isso. Eu sou o professor Mozart, atualmente sou coordenador do curso de Sistema de Informação do SESMAC, como também do Centro de Inovação Tecnológica, né? Que é um espaço que nós temos de pesquisa na área de tecnologia. É um prazer estar participando, né? Eu diria que isso é histórico também, né? Ser o primeiro episódio, a primeira série de vários que vão existir. E estamos aqui para a gente ter esse bate-papo, falar um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial, né? O medo de todo mundo, né? Que se imagina naqueles filmes do Eu, Robô, né? Ou aquele IA que teve, né? Da destruição do mundo. Calma que não é isso assim, né? E aí eu também tenho o prazer de estar aqui ao meu lado, meu ex-aluno, né, o Vitor, que ele vai se apresentar aí também. Fala, galera. Como o professor disse, boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Esse primeiro episódio, né? Vamos estrear aqui com chave de ouro. Eu vim aqui para trazer um pouco do meu conhecimento de redes sociais, né? Que é com que eu trabalho hoje em dia. Trabalho com alguns influenciadores digitais. Falar um pouco sobre... principalmente o Instagram, que é a rede social do momento, né? O TikTok também, e trazer mais um pouco do mecanismo de como funciona isso tudo, né? E o professor, quando diz aí, escolheu uma temática para fazer a abertura, né, da série Falar aí, SESMAC, porque é um tema, hoje, que ele não é só abordado na academia. Exato. Não é só abordado nos negócios. É abordado em mesa de bar, em roda de amigos, e aí, né? Verdade. E aí eu queria iniciar fazendo uma pergunta para esclarecer melhor para todos que estão nos assistindo, né? O que é? Então, vamos definir que conceito vocês poderiam trazer para a gente. O que é o IA? Bem, primeiro, o termo IA, inteligência artificial, isso não é de hoje, né? Hoje ganhou uma ênfase gigantesca em função do ChatGPT, né? Então, o acesso à inteligência artificial, ela se tornou popular. Então, todo mundo queria fazer o teste, todo mundo queria ver como é que se gerava uma imagem automática, fazer uma busca, mas a IA já existe há muitos anos, né? Então, aí é como a Águida colocou, na área da pesquisa, ela já está há mais de décadas aí, a gente pesquisando
sobre inteligência artificial. Então, assim, o que precisa saber é que tudo começou lá no primórdio lá da área de tecnologia, né, desenvolvimento tecnológico, onde se pensava em como tornar o computador, os sistemas inteligentes de tal forma que eles pudessem, de certa forma, até ser autônomos. E aí é essa a busca que se tem até hoje, né? Mas o que vale salientar é que a inteligência artificial ela existe, está presente e estamos vendo apenas o início de um verdadeiro boom que vai ser ela do ponto de vista positivo e negativo que a gente vai estar discutindo no decorrer do podcast. É interessante ressaltar que já estamos com quase 200 aplicativos aí online, onde você não precisa baixar nenhum programa para poder exercer até então conhecimento pela inteligência artificial. Mas isso é bom ou isso é ruim? Eu queria saber, na verdade, o que todo mundo eu acho que essa é uma das maiores perguntas. É bom, é ruim, é avanço ou é perigo? E aí? O que é que vocês dizem? Assim, eu acho que a EA tem esses dois lados, né, como o professor falou. Mas, olhando para o copo cheio, como a gente costuma falar, eu acredito que tem muito mais a agregar do que fazer desmerecimento a empregos, assim, porque muita gente que eu vejo tem muita preocupação, tipo, fulano de tal, assim, no ciclo que eu tô não, mas tipo, muita gente, mas o porteiro vai perder o emprego, a secretária vai perder a utilidade dela. Então, realmente a população tem esse medo, né? Mas, cara, se a gente for analisar a história da humanidade, foi sempre assim. Sempre surgiu algo para evoluir, para facilitar nossas vidas. Antigamente, não existia telefone móvel. A gente, para ligar para alguém, precisava ter uma gráfica para imprimir aquele papel, aquele livro, né, com todos os números de todo mundo da cidade. E depois disso veio o telefone, a inovação, a agenda digital. Então, o cara da gráfica, ele hoje não passa fome. Hoje ele exerce uma outra atividade. Então, ele só deixou de fazer aquelas agendas gigantescas que, com certeza, dava muito lucro para eles, né? Que a todo momento tinha que atualizar. Então, eu acho assim, que realmente o ser humano tem que se adaptar. E ir avançando de acordo com a velocidade da internet e se adaptando aos poucos, cada um na sua velocidade pessoal. Eu acho que não precisa ser expert. Aí já está no dia a dia da gente, como o próprio professor falou. No cotidiano mesmo, a gente vive isso, né? Até no controle, quando você vai abrir o controle, lavar uma roupa, abrir uma geladeira, programar qualquer coisa. Então, eu acho que é inevitável hoje você estar nesse mundo aqui sem ter algum aparelho, alguma coisa conectada. Então, eu vejo com bons olhos isso aí, né? Seria uma nova revolução industrial? E assim, só para complementar o que o Vitor está colocando, né? O medo da humanidade de ser substituído, isso existe desde quando se tem a unidade. O mundo é mundo. Entendeu? Porque assim, se você for olhar... mudanças, né, professor? Mudança em si causa isso, Se você for olhar o pessoal, agência bancária, há 15, 20 anos atrás, se alguém chegasse para você e dissesse, olha, tu vai ter que enfrentar uma fila de quase 2 horas para saber teu saldo. Era algo inimaginável, né? De 20, 30 anos atrás. E era isso que se tinha, né? E aí, quando surgiram os primeiros caixas eletrônicos, todo mundo disse, não, vai acabar com o banco não vai existir. A mesma coisa foi quando o aplicativo passou a ser... Hoje, se você perguntar qual foi a última vez que você foi numa agência de banco, muitas pessoas aqui não sabem nem o que é isso. Só em um caso muito raro mesmo, você perdeu um cartão, algo nesse sentido, porque, que precisa assim, resgatá-lo. Você olha lá, tem hoje com o Pix, aí aqui a pessoa não vai no banco mesmo, né? Então, assim, a IA é a mesma coisa, ela tá aí, a gente vai se adaptar a isso, novos e diferentes trabalhos vão surgir em função da inteligência artificial, né? É lógico que, como tudo tem um lado positivo, tem um lado negativo, depende muito de quem vai usar e como vai usar. Eu tô me sentindo velho. Só sabe porque ele falou aí das páginas amarelas da lista telefônica que eu usava muito. Eu lembro também, professor. Tô me sentindo agora velho. Me fez voltar a Paulo Jacinto lá no meu interior. Mas é divertido, né? A gente pra achar um número de telefone lá, naquela telelista, né? Era bem dessa grossurinha. Você que não lembra, tá vendo sua mãe, ou seu tio, sua avó, é dessa grossurinha. Você pegava por letra, ordem alfabética, pra poder saber o telefone. E o telefone era aquele de discar, né? É isso mesmo. Mas como a professora Águida disse, talvez seria uma nova revolução industrial, porque seria a automação dos serviços, né? Com a proposta, seria isso? Sim.
Eu acredito que sim também. Eu acho que essa revolução tecnológica, principalmente, né? Desde da indústria de carros, da indústria de computação, enfim, todo tipo de indústria hoje envolve tecnologia. Hoje eu garanto 100% de certeza que é impossível você ter alguma indústria que não tenha tecnologia. Desde a fabricação sei lá, de uma farinha, tem que ter algo tecnológico, do açúcar, a uma ultra tecnologia de um carro, tem que passar por algum processo de IA, algum processo de inteligência. Eu acredito que sim, estamos sim vivendo essa revolução. A galera que está nascendo agora, de 2000 para cá, já nasceu dentro disso, né? Dentro dessa evolução. Eu sou um pouquinho mais novo, de 94 para cá, acompanho um pouquinho dessa transição, mas eu acredito que essa geração, cara, isso que a gente está falando aqui, muita gente não tem nem noção do que né? É a lista telefônica, o professor falou do banco, do cara ir para lá, pegar uma fila para consultar o saque. Então, eu acredito que a gente tem que aproveitar da melhor forma possível e usar com responsabilidade, óbvio, né? Eu acho que você tocou num ponto bem legal, essa questão da responsabilidade, né? A gente viu agora há pouco, teve uma novela, não sei se vocês acompanharam, que falaram sobre essa questão de golpes que podem acontecer via inteligência artificial, né? Sim. Que você mudar a voz, a imagem e tal, e gerar alguns golpes. E aí foi tratado de uma forma bem séria, assim, bem interessante. A novela trouxe à tona para a sociedade, o cuidado até assim, né? Você ter cuidado. E aí, existe alguma forma de proteger contra esses golpes? Como é? Assim, o que é que está acontecendo? Isso é algo que a gente vai ter que lidar, né? E aí cabe aos governos. Existem vários países hoje que já existem leis que limitam o uso ou dão penalidades, né? Porque a pior coisa é acontecer um problema desse tamanho e não ter penalidade nenhuma, porque não existe lei que controle isso. Então, há uma necessidade de se discutir isso, sim, né, do crime, que isso é um crime que está sendo adotado, mas não é somente o cara que mudou a voz, o cara que mudou até a parte visual, né, que muitos acontecem lá, também a rede social. O Vitor vai poder falar um pouquinho mais do quanto que a inteligência artificial tem utilizado os recursos para dentro da rede social. Então não é à toa que às vezes você está conversando aqui sobre uma determinada coisa, quando de repente olha, suas pesquisas já estão direcionando você para aquilo. E como foi que aconteceu isso? Então tudo há uma maquinazinha lá por trás que está gerenciando isso. Então, primeira coisa que a gente tem que ter o cuidado se fez errado, tem que ser punido, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Os governos têm que ter a preocupação de estar... Ou seja, as leis têm que avançar, exato, né? Junto com o mesmo avanço da tecnologia. Eu acho que o que está assustando também muito a gente, se a gente para analisar as revoluções que a gente teve. Então, da primeira revolução ali da agricultura e tal, para a revolução industrial, demorou, né? Aí da revolução industrial para chegar na revolução tecnológica, vamos dizer assim, também houve um demora. Só que a revolução tecnológica, ela tá mudando a cada instante. Muito rápido. E é numa velocidade imensa. E talvez seja isso que a sociedade esteja assustada, esteja com medo, porque talvez a gente não tá nem preparado com essas leis para nos proteger de golpes e dentre outras situações que possam ocorrer, né? Não, e assim, a gente sempre conhece alguém da família que caiu num golpe. E é um golpe ainda que não tem nenhum envolvimento tanto da inteligência artificial, que é o simples fato de alguém ligar e, tá não sei o que, transfira isso. Alguém da família você conhece que caiu nisso. Foram várias pessoas. Foram várias. Eu conheço várias mesmo. Então você imagine quando do lado de lá tiver a voz da pessoa que você realmente reconhece. Ou de repente até a sua imagem lá em um determinado. Então, isso é algo extremamente cuidadoso que a gente tem que ter, entendeu? Fora que os aplicativos, eu acho que o Vitor pode falar muito bem sobre isso, que eles têm a questão do algoritmo, não é isso, Vitor? Que dependendo da sua busca, da sua procura, o algoritmo te dispõe uma série de ferramentas e uma série de propostas, inclusive anúncios, entre outros. Isso faria parte também de uma espécie de inteligência artificial? Não, 100%, cara. Hoje, a rede social, eu particularmente falando sobre o Instagram, até o próprio TikTok, ele vive basicamente disso, de entrega do que você procura, o que você deseja, o que você curte, o que você comenta. Então, a partir do momento que você está ali curtindo, sei lá, algo relacionado à viagem,
E vai começar a aparecer realmente produtos, vai começar a aparecer várias situações dentro daquele determinado assunto, porque ele lê que aquilo ali é do seu interesse. E aí você me pergunta, e aí como é que ele consegue captar isso? Cara, de diversas formas. Porque a gente não lê, mas quando você comprar um telefone, você vai lá, quando baixa um Android ou iOS, você coloca lá concordar tudo e você não lê o que tem ali. Vitor, é por isso que ele diz, eu tô aqui conversando, daqui a pouco já apareceu pra mim aquilo ali. Meu o Deus termo do céu. de consentimento ali, E eu percebi um detalhe importante. Muita coisa sem você nem saber o que E autorizou, ali né? tá dizendo, ó, o sistema Android, o iOS vai estar com o microfone ligado 24 horas e pronto. Tipo, você não leu aquilo ali. E, cara, e se você ler e contestar aquilo ali, você vai deixar de usar a ferramenta, uma coisa que você precisa. Então, assim, existem várias formas dele realmente captar. Até pixel, professor, não sei se você vê de olhar. Eu já vi um estudo sobre isso, que quando você tá no Instagram aqui e você passa determinados segundos olhando para uma imagem ou para um vídeo, ele consegue, pela câmera frontal, captar o seu pixel pelo olhar. Então, existe uma expressão, né, quando você presta mais atenção em algo, né? Isso é fisiológico, o olhar da gente muda e os caras já conseguiram colocar isso na tecnologia para detectar quando isso gerou o seu interesse. É a mesma coisa de tipo, sei lá, no caso de um homem, poxa, viu uma mulher bonitona, um carro muito bonito, ele tá carrão, aí já se impressiona. Então o cara... A IA hoje já consegue detectar isso, né? Então, a partir dali, ele já vai começar a enviar para você conteúdos voltados para aquilo que lhe chamou de fato a atenção. E você imagina o seguinte, que para que a IA funcione, ela precisa de dados. E como é que uma pessoa comum, ela oferece os dados? Você está aqui com seu celular, tudo que você faz dentro do seu celular pode ser um input, uma entrada de dados para que a IA possa trabalhar. O simples fato de você desbloquear com a sua face, isso pode ser um dado para eu poder detectar durante o dia. Você está feliz, você está triste, e de repente até te indicar alguns sites ou alguns links de Instagram lá para que você possa ser direcionado dependendo do seu dia. O simples fato de você, quando está com raiva, quando você vai digitar algo, você digita com um pouco mais de força, tudo isso é registrado. Então, quanto mais você alimenta... Mais inteligente ele fica. Eu vi isso numa palestra com a Marta Gabriel. Ela tem até um livro que ela fala sobre isso, sobre a inteligência artificial. E ela comenta isso. É como o ser humano. Quanto mais você traz dados para eles, mais informações, Exatamente. A mesma coisa é a inteligência artificial. Exatamente. Então seria basicamente o que você está falando aí. Exatamente. São esses os meios que fazem com que alimente essa inteligência. Aí quando você perguntar, quando eu tô olhando uma coisa, o Vitor falou agora, eu tô olhando, tô parado em uma determinada publicação, ele já percebe, peraí, ele tá interessado naquilo, então vou lançar para ele mais propagandas desse tipo para ver se de repente ele compra. Né? Porque a ideia da propaganda é que você clique, vá comprar, participe, né? Ou veja mais, dê mais likes. Então, tudo isso são estratégias, são utilizadas e a inteligência artificial está por trás, isso é importante. Gerenciando isso. É um grande detalhe. Eu tenho observado que as pessoas estão mudando até a forma de busca de informações. Antes você digitava lá no buscador, né? Hoje você não quer só mais ler, você quer ter um vídeo de alguém que te explique. E agora vem esse tal de chat GPT, né? Você chegou onde eu queria. Esse chat GPT. Exatamente onde eu queria. É o mundo. Eu cheguei no início do ano, já evoluiu, já tem ferramenta, já tem novos modelos. 4, E aí, como é que funciona isso, professora? Então, aí voltando um pouquinho para o SESMAC, né, professor? Vamos trazer um pouco para nós. Então, eu participei de uma live esses dias sobre o chat GPT, que está na versão 4, estamos indo para 4. Olha só, a gente descobriu o chat GPT, a gente já tá na 4. Vamos dizer, nós, né, sociedade leigos que não estuda o assunto, como vocês, profissionais da área, e já estamos na geração 4, a geração 4 se chama, né? E aí, uma pergunta, né, que foi muito preocupante, foi uma live específica na parte de educação do ensino superior. Então, vários professores, diretores, donos de faculdade, todo mundo discutindo esse tema. Até que ponto, né, é preocupante essa ferramenta para a educação ou até que ponto ela vai ser estimulante, né? Vamos pensar assim. Porque um dos questionamentos que foi colocado é respostas prontas... Plágio, né? Vamos dizer assim, diminuirá a capacidade criativa dos alunos ou dos usuários, vamos falar também no geral como um todo, e aí?
Assim, vamos lá. É um tema realmente ainda muito controverso, né? É um tema que ainda está, principalmente na área da educação, está sendo muito criticado, né? Porque o que é que se tem percebido? Os alunos, o professor tem que se adaptar a essa nova realidade, isso é ponto, né? Aqueles trabalhinhos de pesquise sobre isso, o aluno hoje, no ChatGPT, ele pode fazer a pesquisa, ainda pode dizer, escreva de uma forma formal, de informal, eu quero que você utilize o seu conhecimento de determinada área. Isso o aluno pode dar esse comando. Comando. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tô falando pessoa. aluno, mas qualquer pessoa. Né? Então, assim, a primeira coisa aqui, ele tem que exercitar e saber perguntar. Também tem esse detalhe, né? O ChatGPT, ele não é uma ferramenta que vai interpretar o que está na sua cabeça se você não souber colocar da maneira correta na hora de fazer a pergunta. Né? O que é a maior queixa que existe é que essas coletâneas de informações que o ChatGPT, a tecnologia de IA deles, busca pela internet de maneira geral, ela não traz também as referências. Então, de onde foi que ele tirou aquele trecho, mesmo que ele tenha modificado? Né? Então, do ponto de vista acadêmico, é algo extremamente complicado, porque está lá um texto, né? Que o professor vai olhar aquilo, nunca vai saber se aquilo realmente foi ou não foi o aluno. É lógico que quando vem um texto extremamente elaborado, estruturado, o professor conhece o seu aluno, sabe se ele teria capacidade ou não de fazer. Mas quando a gente vai para um caminho mais de universidade, de mestrado, de doutorado, que são pessoas que têm o domínio da escrita naturalmente, né? E aí pega alguma coisa do ChatGPT, torna isso muito mais difícil. Porque cada vez que eu perguntar, cada vez que eu for procurar a mesma pergunta, ele pode mudar a forma com que ele escreve. Então, ainda existe a ferramenta de vá lá buscar, traga e eu ainda posso pegar. Pega esse texto e reformule. Pega esse texto e não sei o quê. Então, assim, é algo que os professores, na verdade, eles têm que começar a aprender a lidar de uma maneira diferente de pedir as coisas ao aluno. Agora, do ponto de vista positivo, a gente falou de um ponto de vista preocupante. Certo. Do ponto de vista positivo, é fantástico o que ele faz. Porque ele vai em busca. Eu diria que ele seria 100% se ele me trouxesse de onde ele buscou. Porque às vezes a gente não sabe. De repente é alguém que de um blog ou de uma fonte que não é uma fonte confiável, vamos dizer assim. Então, ele pode trazer informações então, que não são confiáveis. E isso pode te direcionar uma afirmação falsa. Aí, onde é que cabe? Cabe o quê? Peraí, eu vou ler isso, achei legal, interessante, vou pesquisar. É você fazer um filtro de milhões de artigos, né? E fazer a pesquisa, parágrafo por parágrafo, em busca se realmente aquilo é algo confiável. Polêmico, mas necessário, tá vendo? Não é fácil lidar com a informação, mas eu acho que o grande detalhe vai ser gerar o conhecimento. Nós continuamos sendo detentores do conhecimento, na minha opinião. O grande detalhe da informação chegar de uma forma não tão obsoleta é que ela não vai buscar sobre as mais diversas formas, mas como disseste, o professor vai ter que se reinventar nas metodologias de ensino, bem como buscar novas estratégias de avaliação que não seja somente fazer um trabalho escrito, né, professora? Eu acho que o professor Mozart trouxe informações bem importantes, sim, e até esclarecedoras em relação a essa questão do ChatGPT na educação, né? Porque hoje, independente, a gente sabe que muitos alunos, né, muitos estudantes em todos os lugares, têm a mania do copiar e colar. Sempre existiu copiar-colar. Desde quando o mundo é mundo, né? Só a tecnologia que mudou, mas sempre teve. Sempre teve copiar-colar. E o meu questionamento, quando ele traz isso aí, é que a gente tem como retroceder a isso, professor? Não mais. Não mais. Então, você trouxe uma coisa, acho que é muito importante, uma reflexão para a educação. Não vai existir, né? Bloqueio o ChatGPT porque os alunos estão copiando. Isso não existe. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Não vai deixar de existir também. Então, é a questão da adaptação. Exato. Será um novo aprender? Sim. Né? Sim, com certeza. Eu acredito, o Mozart também falou muito bem sobre isso, mas eu acho que isso vai afetar mais a parte acadêmica relacionada a professores.
Porque são milhares de alunos que têm para usar esse recurso. Então, se você muda de repente a metodologia do professor de passar uma atividade, de passar um trabalho, eu acredito que o aluno já se sente um pouco mais limitado. Então, cara, é realmente estudar o professor, tô falando, e ver qual é a melhor forma de fazer isso de uma maneira mais real possível, né? E eu acho que você torna até a aula mais dinâmica. Você traz o aluno para uma motivação, um interesse maior, né? Estimula até uma pesquisa até mais avançada. Eu acredito que hoje é um desafio até mais para os professores, gestores, do que o próprio aluno. O aluno está ali, está usufruindo da tecnologia e vai usufruir, cara. Não adianta. Você pode colocar lei, pode colocar o que for. O aluno universitário, você sabe como é. Sempre dá um jeito e a facilidade de hoje, né? na palma da mão. Esse é o grande detalhe. A informação está na palma da mão. Esse é o grande detalhe. Porque a facilidade basta fazer uma busca. A gente está conversando aqui, tá ligado no minha rastreador de som, ele vai me dar depois informações do que a gente conversou aqui. Pois é. Então são inovações que vão se passando e nós não podemos ficar para trás. O professor tem uma batalha a favor e contra a informação, porque também o professor precisa, de uma certa forma, produzir conhecimento, né? E é uma indagação que também a gente se preocupa. Será que não seria uma hora da gente começar a pensar até que ponto a inteligência artificial é positiva ou negativa? Os próprios criadores da inteligência artificial, das propostas de inteligência artificiais, aplicativos, entre outros, já começaram a repensar os modelos, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução. Será que não seria a hora da gente tentar observar melhor a forma e a estratégia de busca dessa informação? Assim, aconteceu isso quando lá nos primórdios inventaram a pólvora. A pólvora tinha uma finalidade e ela passou a ser outra, né? Assim foi... desde o 14 bis, o objetivo era transportar as pessoas e no final, logo recentemente, eles passou a ser aviões de guerra, né? Então, assim, a tecnologia, ela vem para auxiliar, né? Então, exemplo, a evolução, se vocês pesquisarem o quanto que a IA ajuda na área médica, é algo absurdo, entendeu? Então, assim... Aí você vai para cada setor, você vai ver o quanto que ela pode ser útil, né? Agora, a ferramenta está para o lado do bom, do bem e do lado do mal, né? Então a pessoa pode fazer o uso daquela ferramenta para fazer o que não presta. Aí é onde a minha preocupação entra de vamos ter que limitar. Mas eu acho que não é limitar a inteligência artificial, porque é como a Águida colocou, é um caminho sem volta. Isso. Ninguém vai dizer, olha, a gente chegou nesse ponto, depois de mais de 50 anos pesquisando inteligência artificial, a gente chegou no ponto de... Porque se agora está popular, é porque chegou num ponto interessante para se tornar popular. Porque enquanto não tinha chegado nesse nível, ainda estava no lado acadêmico, dentro das empresas, fazendo somente aquilo... de pesquisa, mas se hoje está do ponto de vista popular, é porque ela já está num ponto de avançar mesmo. Isso é excelente, né? Isso é excelente. Então, assim, não dá para agora dizer, peraí, para tudo que está tudo errado e vamos voltar, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que se tem que fazer é se preocupar como a gente vai fazer o uso disso. E, assim, o principal, educar quem está crescendo agora para usar essa tecnologia, né? Então, não adianta a gente se preocupar com quem até está fazendo agora. Óbvio, quem tem que ter essa preocupação, mas se preocupar redobradamente ainda com quem está crescendo com isso. É o seu filho, o seu sobrinho, as pessoas que nunca vão saber, pessoas que hoje não escrevem, né? Que, tipo, hoje em dia quase ninguém escreve, né? Você pega um aluno aí de 6, 7, 8 anos, é muito raro, a gente já vê isso. Então, eu acredito que a educação tem que ser para os seres humanos. Não essa limitação, assim, a minha opinião, tá? Não essa limitação da tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem que ser explorada, sim, da melhor forma possível, óbvio, mas a educação, o manuseio dela tem que ser algo que seja educado para as pessoas que vão fazer isso. Porque não adianta a gente limitar a tecnologia para prejudicar um outro setor. Porque, de repente, sei lá, vamos limitar a IA, beleza. A gente limita tal função, mas o cara que faz remédio aqui para curar um câncer, qualquer outra coisa, vai ser afetado com isso, com essa alteração. Então, ou seja, vamos focar mais no bem do que no
normal, Então, né? dá pra gente limitar, porque é uma coisa muito ampla e, querendo ou não, uma coisa depende da outra dentro de tecnologia. Exatamente. Professor Mozart, voltando um pouquinho para o seu trabalho, que eu acho que você pode falar um pouco mais sobre isso hoje lá dentro da instituição SESMAC, falando do SESMAC, trazendo para o SESMAC. Hoje você está na coordenação do núcleo de robótica, né? E nas minhas visitas no núcleo de robótica eu percebi o quanto isso tem contribuído para várias áreas, porque Exato. lá na instituição a gente tem diversos cursos, né? Nas áreas de saúde, exatas, humanas, e você tem contribuído, a tecnologia tem contribuído, né? Tem trazido, vamos dizer assim, um diferencial para cada área. Você poderia falar um pouco sobre esses trabalhos desenvolvidos lá no núcleo? Pronto. Hoje o núcleo, na verdade conhecido como núcleo de robótica, ele acabou virando um centro de inovação tecnológica, né? Então nós temos o SESMAC, ele tem esse diferencial em termos de universidade, de centro universitário do próprio estado. Então não existe, ou são poucos os que trabalham diretamente como a gente está trabalhando, né? A ideia principal dele é um centro de pesquisa, onde os alunos de diversas graduações que precisem realizar pesquisas utilizando a tecnologia, eles vão fazer a parceria lá com a gente. Então, o curso de Sistema de Informação, a gente tinha, 2 anos atrás, o estágio, ele era feito, até na época do Vitor, era feito externamente, e a gente recebia um relatório de acompanhamento de como faz isso. E hoje não, hoje a gente mudou completamente esse tipo de estágio. Hoje o aluno vai estagiar lá no Centro de Inovação, fazendo projetos reais que ajudem as comunidades, né? Seja de medicina, de odonto, de engenharia. Então, qualquer graduação lá, mestrado, direito. Também, né? Então, o aluno, ele passa por todas as fases do aprendizado do curso de Sistema de Informação, integrando um projeto real e final. E aí a gente faz todo esse acompanhamento. E lá a gente também trabalha com a parte de inteligência artificial, né? Recentemente teve a apresentação de um TCC, que foi até ontem, onde a gente trabalhou com toda a parte de reconhecimento facial. Então, a gente tem um robô lá, hoje, que ele utiliza a tecnologia de ChatGPT para ser um assistente jurídico, né? Então, tá lá o nosso robozinho, onde ele detecta a pessoa, já detecta se ele está feliz, se ele está triste, e já tem esse diálogo prévio antes de qualquer pergunta. E, ao mesmo tempo, a gente utiliza a tecnologia de ChatGPT para poder buscar respostas a questionamento. Esse robô, que é o que a gente chama de totem, ele serve também para direito, mas também para qualquer outro curso. Recentemente, a gente fez uma readaptação dele para o curso de psicologia, onde a gente conseguiu a validação lá em Arapiraca, né? Então, assim, a tecnologia está aí. Então, essa tecnologia relacionada a simuladores. Recentemente, há 2 dias atrás, a Apple lançou o óculos virtual dela, que vai ser uma outra revolução. Pena que é muito caro, né? Mas era um brinquedinho. É um brinquedinho. Né? A gente disse qual é a diferença do homem para a criança, né? É o valor do brinquedo, né? Mas um óculos que vai ser outra revolução. Então, se preparem, né? Porque é algo bem interessante e que usa também inteligência artificial de monte lá. Então, assim, a gente desenvolve essas pesquisas. Os alunos, eles participam. Não é um núcleo exclusivo do curso de tecnologia, não. É um núcleo de pesquisa que envolve o pessoal da tecnologia. Entendeu? Então, basicamente, é isso que a gente trabalha lá. E aí não para, né? Então, são projetos que a gente tem ganho até reconhecimento a nível nacional, prêmios a nível nacional, né? Que tem nos orgulhado muito com os projetos que têm saído por lá. Vale salientar que tudo que é feito existe patente, registro de software. Perfeito. Então, isso também, do ponto de vista acadêmico, é muito importante. Vitor, não sei se tu já visitou lá o núcleo depois que você saiu. Não, Ele tá devendo essa visita. Convidadíssimo, você vai ficar encantado. Na minha época ainda não estava com essa estrutura não, mas eu estou devendo essa visita lá, vou visitar com certeza. E o Vitor trabalha também com uma espécie de inteligência artificial, não é isso, Vitor? Você trabalha com busca também de passagens, né? Mais ou menos nesse sentido de fazer? Então, recentemente, né, me brilhou os olhos agora investir um pouco mais nessa questão de viagem, né? Esse mundo de milhas, de passagem aérea, é uma coisa que sempre me encheu os olhos.
E assim, eu sou um cara, o professor deve me acompanhar aí, eu viajo bastante, gosto de me divertir, viajo a trabalho, viajo para se divertir também bastante. E, cara, eu sempre fui aquele cara muito curioso, né? Uma passagem X está valor tal. Não, vamos buscar derrubar esse preço. Ia lá de uma forma ou outra, com milhas ou uma outra forma, e conseguia lá derrubar esse preço. E, cara, eu fui aprimorando isso, né? Mas isso para uso pessoal. E chegou um certo tempo, agora, recentemente, eu disse, espera aí, eu tenho todo esse conhecimento, eu quero usar para fazer negócio com isso, né? E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre o mundo das milhas, aí comecei a fazer cursos, fiz agora um mastermind agora no Rio de Janeiro, tem 2 semanas que eu estava lá, fiz uma mentoria com um cara lá que é excepcional. E assim, hoje abri minha empresa de agência de viagem. Hoje a minha agência é voltada para o turismo de alto luxo, porque eu preferi setorizar isso, porque é o seguinte, existe o público geral que quer viajar, sei lá, para São Paulo, Rio de Janeiro e tal, só que nesse mundo das milhas, de passagens, o lucro não é tão grande quanto a uma passagem para o exterior. Então, eu decidi focar no público AA, é o cara que viaja de executiva, é o cara que viaja para a Europa, o cara que viaja para Maldivas, que aí eu tenho uma margem de lucro maior. Até um assunto depois para a gente falar mais sobre isso aí, que eu já estou bem inteirado. Esses últimos meses eu tenho estudado muito sobre isso. Então, decidi fazer essa minha agência realmente voltado para esse público que tem essa demanda, e eu tenho muitos amigos bem-sucedidos. E, cara, aí era uma coisa que eu já fazia para os meus amigos de graça. Tem amigos meus, como você sabe, eu conheço muitos blogueiros, pessoal que trabalha com internet, e todo mundo confia em mim. Pô, Vitor, eu tô precisando ir para Maldivas, vê aí uma passagem para mim. E se eu tiver tempo livre, para mim era uma diversão, ir lá buscar uma passagem, colocar uma diversão, ganhar dinheiro, né? Não custa nada. Cara, peraí, vamos unir isso aí, o agradável, né? Aí hoje a gente tem várias técnicas de conseguir uma passagem com preço excepcional, para quem está assistindo aí, que pensa que viajar de executivo é caro, não é caro. Você tem que saber com quem você pesquisa, com quem você cota. Então, hoje a gente já faz esse trabalho e consegue até desconto de 70%, 60% de uma passagem. Ou seja, uma passagem que, sei lá, seria 10 mil para uma Europa, hoje a gente consegue vender por 3, 4 mil reais. Então, para quem está buscando conforto... Preço do executivo. Não, mas é executiva. É executiva. Então, o cara que está buscando conforto, qualidade, então a gente consegue sim atender essas pessoas, né? Aí, aos poucos, aí, só tem 1 mês e meio que a gente está engateando aí nesse mercado, mas eu acredito que tem um potencial enorme. E sobre sua pergunta de usar IA, eu uso IA nas minhas buscas e até no próprio negócio, na minha página lá, que a gente criou, já tem uma quantidade legal de seguidores. E, cara, pra você ver uma coisa básica, o que eu tinha mais dificuldade de criar era a legenda para foto. Legenda para foto, eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu sou péssimo. Quando você quer postar alguma coisa, tipo, se não for algo específico, tipo uma foto aqui, ok. Participei aqui, beleza. Mas se for uma foto totalmente natural... eu vou lá, boto só alguma coisinha, algum ícone. Bota um emojizinho. Então, eu acredito que todo mundo tem essa dificuldade, cara. E aí, o ChatGPT tá aí para ajudar a gente. Então, ou seja, a minha agência lá, quando eu posto uma promoção, coloco uma paisagem bonita, por exemplo, da Maldivas. Cara, eu não preciso queimar os meus neurônios para fazer uma legenda para isso. Eu vou lá no ChatGPT, crie 3 legendas convidando para ir para Maldivas, assim, assado, com preços imperdíveis, use hashtag, use ícone. Cara, é excepcional, é a melhor coisa, é uma bênção na vida de qualquer social media. Então, é isso que a IA faz, entendeu? Então, isso economiza tempo, economiza dinheiro, que eu poderia estar pagando um copyright, né? Que hoje existe essa profissão do cara que vai lá, que só coloca os textos. E hoje o ChatGPT dá milhões e milhões de opções para me escolher. Então, hoje, todas as legendas das redes sociais que eu uso, vou lá no ChatGPT, adapto, óbvio que tem nem 100%, como o professor falou, tem que realmente avaliar de onde vem essa fonte, mas para uma coisa assim, mais rasa, né, não uma coisa que não é tão aprofundada, eu acredito que dá sim para a gente usar 100%.
E além disso, eu estou até em um projeto aí com o pessoal de Brasília para a gente estar desenvolvendo um buscador de passagens e milhas, porque a grande deficiência desse mercado de passagem é você ter um buscador que faça essas duas buscas. Então, são pouquíssimos sites que conseguem fazer isso. Então, a gente está estudando ainda essa possibilidade de montar um mecanismo que consiga buscar essas duas para a gente colocar na balança lá na hora de emitir. Perfeito. Então, isso tudo é IA, cara. Sem inteligência artificial, a gente não vai conseguir fazer isso. É verdade. É o SESMAC produzindo egressos de sucesso, não é isso, professor? Então, Sistema de informação. né? Dá orgulho ver ele falando. Ó, Melhor curso, né, de Alagoas? quem era o aluno e quanto que ele evoluiu. Era um bom aluno, era um bom aluno? Era um bom aluno. Eu vou falar no podcast que não era, né? Mentira. Eu era um bom aluno. Com certeza. De sucesso, de Com sucesso. certeza era um dos sucessos. Aproveitando você que está assistindo, ouvindo a gente, não esqueça de seguir lá, @SESMAC Oficial, nosso Instagram, né? Vão ter vários links aí, inclusive pro vestibular. E vai ter um QR Code na nossa tela, não é isso? Sim. Do vestibular. Você que está assistindo aí, vai lá, mira no QR Code para ter acesso ao vestibular. E lembrando que em breve estaremos lançando lá nas redes sociais os próximos temas para você escolher. Né? Então, o próximo tema do nosso podcast vai ser escolhido por você. Nesse vídeo aqui, agora você pode botar aí nos comentários aí, ó, qual o próximo episódio, qual o tema que você quer no nosso podcast. Então, interage com a gente aí, viu? E pode reagir, curtir, ativar o sininho, discutir também, se não discutir, fica à vontade. A ideia é realmente interagir com a gente sobre a melhor forma possível, não é isso, professor? Exatamente isso. Exatamente, você foi bem colocado agora, viu? Eu, como profissional de redes sociais, vou dar nota 10 pro professor Vitor. O que ele falou é realmente muito importante quando você pede para o cara curtir, comentar. Isso é fantástico. E sim, também para o cara que não curtiu, interagir. Por quê? O que acontece? Muitos criadores de conteúdo têm essa dúvida. Fiz um vídeo aqui, teve 100 curtidas e, sei lá, 50 dislikes. Então, fica preocupado com isso. Mas entenda, se o cara tá dando dislikes, é porque tem algum problema no seu conteúdo. Então, o problema não é o cara que está assistindo. Então, ali serve um medidor, uma balança para você avaliar. Eu sempre digo que o melhor cliente é aquele que reclama. Porque então, se ele não gostou de algo, ele vai estar lá colocando o porquê, né? Exatamente. Você vai analisar para deixar o seu negócio, o seu produto cada vez melhor. Exatamente. E óbvio, sem falar que a forma de interagir, ele consegue entregar muito mais o seu conteúdo, né? A partir do momento que você recebe like, comentários, então isso aí, o seu conteúdo vai lá para cima. Então, o Instagram, o próprio YouTube, qualquer plataforma tem como base de inteligência artificial isso. Você vai lá, você curte, comenta, e aí o seu conteúdo se torna interessante e relevante, né? No YouTube, a gente tem um ranking diário que tem todos os dias. Até o próprio Spotify tem, que é as músicas mais tocadas. Músicas mais tocadas é o quê? É a música do momento que você mais escuta. Então, se você mais escuta, dá o favoritar ali que tem no Spotify, então ela vai para o topo. Então, hoje a indústria da música briga por esse topo. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas hoje existe um negócio para esse topo do Spotify. Essas grandes gravadoras contratam influencers para divulgar uma música, escutando aqui, coloca um link lá e você acha que aquele influencer colocou a música ali porque gosta, mas não, aquilo ali é uma publicidade. Então hoje as músicas, as gravadoras que tiverem mais bem ranqueados ali, aquilo ali é uma estratégia, né? Tá girando milhões. E o YouTube tem os vídeos em alta, né? Então, eu acredito que o podcast de vocês vai estar em alta, porque muita gente comentando, muita gente curtindo, então isso aí vai agregar bastante. Então é uma dica importante aí para quem quer ingressar nessa área de conteúdo, realmente instigar o cara a interagir, porque não adianta ter aquele público frio, né? Eu sempre falo, cara, eu prefiro, sei lá, fazer uma live para 10 pessoas e as 10 pessoas estão comentando ou estão interagindo do que fazer para 100 e não tem interação. Então, isso aí, até o próprio algoritmo vai entender que ali tem um conteúdo interessante, né? Professora, acabando, e agora? Pode continuar mais Nossa. Não foi sério, passou conversa. muito rápido. Conversa quando é boa é assim mesmo. E assim, eu queria fazer a última pergunta para os dois aí. Vocês acham que a inteligência artificial, a IA, vai nos guiar na realização dos nossos sonhos? Aí, ó.
Essa pergunta aí... É realização de sonhos. Nossa, é bem subjetivo aí, professor. É muito subjetivo, como o professor falou, eu acredito, né? Eu acho assim, por exemplo, no meu sonho, sei lá, meu sonho é ir pro Japão. Então, a IA com certeza pode sim lhe ajudar a lhe dar formas de como você chegar lá. Então, acredito que é meu subjetivo. Mas, enfim, são diversos sonhos que a pessoa é uma coisa bem pessoal. Acho que depende de cada um, mas eu acredito Depende de cada sonho. Depende de cada sonho, mas eu acredito que em todas as áreas hoje da nossa vida, eu acho que dá sim pra gente colocar um IA para melhorar algo. E sem dúvida, qualquer coisa que você for fazer na sua vida hoje, você vai ter que passar por alguma tecnologia. Isso aí eu lhe garanto de olho fechado. O que tem que deixar claro é que a gente tem que desmistificar essa história de que a IA é o vilão. Não, jamais. O vilão não é a IA. O vilão são as pessoas que pegam a IA para fazer algo que negativo. Manipula. Mas que a IA é uma grande revolução, e isso não tem a menor dúvida. Quando a gente pega os resultados de exames médicos, de coisas que são relacionadas à saúde, de vacinas, que eles conseguem fazer recentemente eu até li algo que ele diz que com a ajuda da IA se descobriu um novo antibiótico que é muito mais efetivo para uma determinada doença que não se tinha. Então, assim, ganhar agilidade, algo assim, não que o ser humano não pudesse chegar nesse novo antibiótico, mas ia levar anos e anos para poder chegar a esse estágio, né? E a IA hoje não, a IA ela tem o poder de acelerar esse processo. A gente vê muita utilização de IA, a gente tem até um aplicativo de mestrado que é para descobrir se a pessoa tem câncer bucal. Né? Então a gente fez esse projeto junto com a professora Sônia, o professor Carlos, que através das fotos que ela tem, da base de imagens que ela tem, a gente poderia detectar, né? Lógico que ela está em fase de teste, esse aplicativo, mas ela pode detectar se aquela ferida, enfim, da boca, se aquilo é algo que pode vir a ser um câncer. Então imagine o quanto que isso ganha em termos de vida, de saúde, né, de eficiência. A gente está vendo aí também a questão, se fala muito dos carros automáticos, né? Se fala os carros elétricos, o carro que não tem motorista. Então, assim, é algo que não tem mais como a gente voltar. É algo que a gente tem que pegar essa inteligência, aplicar, evoluir, aprender, né? Se modificar, porque é importante. Eu não posso simplesmente chegar e criticar o aluno que está utilizando uma ferramenta do ChatGPT, mas, caramba, eu parei e pensei como eu professor, usei ou solicitei um determinado trabalho, e aí o aluno está usando as ferramentas que ele tem. O mundo está em grande evolução de mudança, e essa mudança a gente tem que acompanhar, seja em qualquer área, né? Então, acho que vocês trouxeram para cá reflexões importantíssimas, né? Reflexões acadêmicas, reflexões de negócios, reflexões do dia a dia da sociedade, e que mostra que eu acho que sua fala foi perfeita, professor, quando você coloca que o problema não está na IA. O problema está na utilização da IA, quem está utilizando. Né? Então, acho que isso é uma reflexão importante para todos nós. Né? Se vocês quiserem tirar mais algumas dúvidas, tem questionamentos, coloca aí que a gente vai responder a todos, tenho certeza disso, tá? Com a ajuda da IA. E é isso, pessoas conectam pessoas também. Eu acho que essa conexão também pela informação, pela busca do conhecimento, né? Muito obrigado, é fantástico esse primeiro momento com vocês. Enobrecido, obrigado por escolher SESMAC, viu, Vitor? Você a gente sabe da sua história. Escolhas que eu fiz. É importante eu falar isso, porque algumas pessoas já chegaram para mim, você hoje trabalha com internet, trabalha assim, não totalmente direcionado ao nosso curso, que sei lá, é um cara que programa, tal, que é como de costume é a formação. E, cara, se não fosse o SESMAC, eu não tinha essa base que eu tenho hoje de tecnologia, né? Exatamente. Cada aula, cada processo, cada período que eu passei lá contribui de forma gigantesca em todo o conhecimento hoje que eu tenho. Então, eu só tenho a agradecer ao professor Mozart,
professor Adilson, Geraldinho, todo mundo lá, não vou falar o nome de todo mundo para não ficar com ciúme, mas toda a turma aí do SESMAC, sem dúvida, foi um dos pilares aí da minha vida para ser tornado o que eu sou hoje, né? Então, sem isso aí, eu acredito que eu não estaria aqui, ou pelo menos não estaria aqui hoje, né? Uhum. Então eu queria se agradecer mesmo a vocês. Tem lembrança, né? né, professor? Temos sim, Tem lembrança, temos né? sim. Cadê a lembrança? Tem um mimo do um SESMAC mimo do para SESMAC. vocês, né? bacana. Mas assim, de verdade, queria agradecer bastante ao professor Mozart pela participação, por ter vindo, por acreditar, né? Por estrear o primeiro eu que episódio do agradeço. Falar aí SESMAC. Viram outros e outros também. Vitor, muito obrigada, viu, por Obrigado. participar. Parabéns Sempre aí que precisar, pelo seu trabalho. Tá às ordens, professor Vitor. É só dar um alô que a gente dá um pulinho aqui. Claro. Traz as lembranças aqui, ó. Daí aqui nosso backstage aqui, ó. Pode pegar aqui, pode pra cá, passa aqui pro Vitor. Aí a nossa SESMAC lembrança. 50 anos aí. SESMAC, 50 anos, né? Isso. Pode passar aqui pro professor a outra também. Aqui é backstage, aqui a gente... Aqui é assim. Então, SESMAC. E também os copinhos são de vocês, tá? São de vocês, Ah, Aí, né? ó. Fala aí, SESMAC Fala aí, aí, ó. SESMAC. Então, pessoal, queria convidar um brinde pra gente encerrar. Sim. Fala aí, SESMAC. Valeu. Primeiro De muitos. Primeiro de podcast, muitos. no videocast de uma extensão de ensino superior. Parabéns. É um único aqui no SESMAC. É isso aí. SESMAC, Parabéns. 50 anos. A melhor hoje, por ser a melhor sempre. Sempre. É Construindo e isso fazendo aí. histórias. Bem. O SESMAC é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. É realização. Realização que se multiplica. Tem SESMAC nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias, nas empresas de diversos segmentos. Tem SESMAC na engenharia e arquitetura, nas escolas. Tem SESMAC no coração e na vida de milhares de alagoanos e brasileiros. 2023 é o ano 50 do SESMAC. E a gente deseja que seja um ano iluminado, cheio de grandes sonhos, novas experiências e realizações para você. SESMAC, há 50 anos iluminando histórias.